Boa tarde, queridos amigos e alunos. Estamos aqui então para mais uma aula de Direito Penal. E aí vamos falar agora do título 2 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra o patrimônio. O nosso primeiro tipo penal inserido nessa aula é o crime de furto. E aí, logicamente, que nós temos que traçar alguns paralelos, algumas especificidades desse tipo penal. Diz aí o caput do artigo que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E nisso já nos dá alguma indicação. Qual é a indicação que nós temos? Primeiro, a coisa não é própria. Segundo, é uma coisa amóvel, o que faz com que então tenha que o autor do crime ter esse conhecimento. Uma outra situação interessante desse crime é que deve haver na vontade do sujeito ativo do crime o desejo de ter a coisa para si. Ou seja, não simplesmente inverter a posse, mas inverter a posse com a intenção de não devolução do objeto. Então, subtrair para si ou para outrem já nos dá uma certeza de que a pessoa quer a coisa para si, ou, logicamente, para outra pessoa, sem a intenção de devolução. A pena para esse crime é a pena de reclusão, ou seja, início em regime fechado, de 1 a 4 anos e multa. E aí nós temos aquilo que diz o parágrafo 1º, que é a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, ou seja, essa causa de aumento de pena, ela leva em consideração o fato de que durante o repouso noturno existe uma menor vigilância do próprio possuidor ou proprietário da coisa, bem como estaria ali o criminoso acobertado pela escuridão da noite. Então aí um meio também facilitador para a prática do crime. Então são dois requisitos aí importantes, ou seja, a menor presença ou vigilância do proprietário e possuidor, como também utilizando-se de um recurso natural, que é a escuridão, para praticar o crime. Parágrafo 2º é uma questão muito interessante, que é se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, ou seja, ele substitui do regime inicial fechado para o regime inicial semiaberto, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Então nós temos aí alguns requisitos próprios que trazem essa faculdade do juiz, então, poder reduzir aí a pena do indivíduo dessa forma. Então esse é um critério muito importante, muito interessante também aí, onde o réu primário poderá ter esse benefício. Quando fala de pequeno valor, a coisa furtada, logicamente que nós não temos uma tabela, nós não temos uma relação e nós nem podemos saber o que é de pequeno valor. Eu particularmente compreendo que para quem não tem nada, qualquer coisa lhe vale muito. Então, cada caso deverá ser analisado para ver se aquele objeto para aquela pessoa, naquela circunstância, é de pequeno valor ou não, já que nós não temos um padrão geral do que é pouco ou do que é muito para os indivíduos. Parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Nós temos que analisar esse parágrafo 3º com um tanto quanto cuidado. Por quê? Porque, de regra geral, nós aplicaríamos para energia elétrica e para a água neste momento de estudo. Porém, a partir do momento em que nós começamos a analisar de fato algumas circunstâncias, nós temos que ter aquela cautela que eu disse inicialmente. Bom, com relação ao crime de furto, ele é um crime que é praticado normalmente sem a consciência da vítima, ou seja, conforme a própria imagem aí nos diz, é aquela pessoa de mão leve, é o batedor de carteiras que o pratica. Num segundo momento, quando eu estava explicando então sobre o crime de furto de energia elétrica, aí logicamente alguém vai questionar, mas bom, peraí, e o furto de TV a cabo? E a interceptação de sinal via satélite de televisões em canais fechados, como é que funciona? Bom, a regra é a mesma. Nós temos um grande impasse com a prevalência da decisão do STF, em que não seria furto. Do STJ,
nós temos uma divergência entre a quinta e a sexta turma. A quinta turma entende que é furto, a sexta turma entende que não é furto, e eu volto pela premissa básica que eu sempre digo para os meus alunos, que o direito penal é uma matéria de exceção. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Que não podendo se resolver pelo direito penal, nós temos ali outros ramos do direito que são capazes, né? Se o direito penal é uma matéria de exceção, tudo deveria ser tentado ser resolvido pelas outras áreas do direito. E, excepcionalmente, quando não possível, então, pelo caráter punitivo da conduta. Então fica aí essa reflexão importante sobre a interceptação de sinais via satélite ou até mesmo TV via cabo, que pelo STF não é considerado furto, né? E aí fica mais algumas ilustrações que nos demonstram essas características do furto sim de energia elétrica, do furto de água, mas ainda um certo impasse com relação à interceptação de TV a cabo ou sinais de satélite. Eu particularmente entendo que aplicaria-se a mesma regra, já que existe valor econômico e é um produto exposto ao mercado. Mas temos aí essas interpretações divergentes. Conceito de furto, então, importante lembrar aquilo que eu disse inicialmente na análise do artigo, que subtrair deve haver então a intenção de apoderar-se da coisa. Por que eu digo isso? Porque na verdade, se a pessoa toma a coisa para si com a intenção de devolvê-la em momento futuro, nós não teríamos o crime, até porque não é previsto no Código Penal, por exemplo, a figura típica do furto de uso. Não existe furto de uso. Se a pessoa pega e devolve, nós entraríamos na esfera civil simplesmente para a reparação de algum dano que tenha causado, né, na utilização indevida, não autorizada da coisa alheia, mas não haveria a figura típica. Para que exista a figura típica, significa que a pessoa vai assenhorar-se, apoderar-se da coisa alheia, que ele tem conhecimento que é alheio. Logicamente que não existe furto de coisa própria, né, num primeiro momento, nós vamos falar isso posteriormente, mas não existe furto de coisa própria. Então tem que saber que a coisa é alheia, tem que desejar a coisa para si ou para outro e, logicamente, sem a intenção de devolvê-la. A partir do momento, então, que nós vamos analisar o núcleo do tipo, ou seja, subtrair, a nós resta aí uma conclusão muito interessante, que é, assim, o simples fato de alguém tirar a coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer automaticamente ter havido um furto, já que se exige ainda o ânimo fundamental componente da conduta de furtar, que é assenhorar-se do que não lhe pertence, que é aquilo que eu disse agora há pouco, que eu vou pegar sem a intenção de devolver, né? Porque não existe a figura típica no direito penal brasileiro do furto de uso. Quando é que o crime de furto se consuma, então, pessoal? Bom, nós temos várias definições aí, eu trago a doutrina do Lage-Ross, que eu acho muito interessante, completa nesse contexto, e aí no final nós vamos sintetizar aquilo que eu vou dizer para vocês agora. Então olha só, pessoal, o Lage-Ross diz que o furto consiste em um ponto de vista material, em apoderar-se da coisa alheia que se encontra em poder de outro, que por apoderamento resulta desapoderado daquela coisa. Isso implica dizer que o objeto deixou de ser detido por este e que é detido pelo ladrão. Também importa entender que o apoderamento implica que o objeto deixou de pertencer a uma esfera de custódia e incorporou-se a quem se apoderou. Bom, para isso nós temos então 4 teorias básicas que falam sobre a consumação do furto. Primeira teoria diz que o furto se consuma apenas com o toque na coisa móvel alheia para apoderar-se dela. A teoria do contato, a qual eu acho um tanto quanto preliminar, um tanto quanto superficial, para que pudesse ali haver a consumação do crime. A segunda teoria, a teoria diz que caracteriza-se no momento da remoção ou mudança de lugar,
vale dizer, o furto se consuma apenas quando a coisa é removida do local onde fora colocada pelo proprietário. Ainda eu acho um pouco quanto superficial, já que ele não nos dá aqui a concepção do apoderamento, né, do assenhoramento sobre a coisa. A terceira teoria diz que distingue a remoção entre dois momentos, a apreensão e o translado de um local, de um lugar para o outro. Para a consumação, requer-se que a coisa seja transladada de um local onde estava para outro. Somente assim se completa a subtração. E por fim, a quarta teoria diz que o furto se consuma quando a coisa é transportada pelo agente ao lugar que ele pretendia, né? Se vocês, como eu, entenderam que nenhuma delas é completamente aí, concreta ou correta, eu prefiro, de uma forma muito sucinta, dizer que o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, né? Ingressando, logicamente, na esfera de disponibilidade do agente. Aí nós temos aquilo que nós chamamos agora há pouco de assenhoramento ou o apoderamento. A coisa foi, de fato, apoderada pelo criminoso e, com isso, ele dá a oportunidade, então, dá a condição da vítima suportar o dano material. Então, isso aí é uma circunstância muito importante da qual nós temos que analisar para a busca da consumação do crime de furto. Logicamente que por tudo que eu disse até agora, não se concebe, não se aceita a prática desse crime na modalidade culposa, ou seja, sem a intenção, né? Sabendo ali que os elementos da culpa é a imprudência, a imperícia e a negligência. Já, então, aquilo que de fato ocorre é o furto só poderá acontecer de forma dolosa, consciente de que a coisa é alheia, consciente de que é uma coisa móvel, então é possível fazer, né, retirar aquela coisa da esfera de propriedade do seu proprietário para que ela entre na esfera de utilidade, de disponibilidade do criminoso. Então, não existe aí a modalidade culposa para o crime de furto. Somente ele será punido da modalidade dolosa. Agora, conceito de coisa. Para isso, o próprio direito civil ele é capaz, ele é habilitado a fazer. Mas, para nós do direito penal, coisa, no caso aqui, é tudo aquilo que é móvel, né? Logicamente que faz parte do patrimônio de alguém que tenha um valor econômico e tenha comercialidade, ou seja, possa ser comercializada no mercado. Importante nós termos esse conceito, até porque existem posições divergentes e nós veremos na sequência. Furto de coisa puramente de estimação, pessoal. Olha só, nós temos aí um fato que é compreensível que se aquela coisa é de estimação, que não possui um valor econômico de mercado, em tese não poderia ser material do crime de furto, né? Mas, e aí eu digo, mas, existem jurisprudências em contrário senso. Diz aí o Tribunal de Justiça do Paraná: pode haver concurso entre crime entre violação de sepultura e furto, desde que o objeto material do furto não seja o cadáver ou parte de próteses do cadáver. A lei não exige que a coisa furtada tenha um valor comercial ou de troca, bastando que seja um bem patrimonial, isto é, que represente alguma utilidade para quem detém a posse ou até mesmo um significado ditado pelo valor afetivo. Então, essa jurisprudência ela é muito mais expansiva e ela diz que mesmo que a coisa não possua um valor de mercado, né, não seja exposta à comercialidade, assim ainda poderia ser objeto do crime de furto, porque haveria uma perda, uma redução patrimonial para a vítima. Furto de cadáver, já que foi objeto ali de estudo, nós temos que buscar uma distinção muito importante. Primeiro, o cadáver, aquele que tem um valor simplesmente social, um valor sentimental para seus familiares, né? Um corpo já sem vida que automaticamente não possui personalidade. Porém, se esse cadáver sair, ele
ou melhor, ele adentrar a esfera de propriedade de alguém, ele adentrar a esfera de posse de alguém, né? Ou seja, a partir do que ele se torna uma coisa alheia, porque o cadáver em si não é uma coisa alheia, né? Na verdade, ele é um corpo sem vida que ali caberia apenas o seu funeral. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma capitulação própria para os crimes contra os mortos. Está lá no artigo 211 do Código Penal, onde diz que os mortos são coisas, e são coisas suscetíveis de ser levados de um local para o outro. No entanto, não podem ser objeto de furto, porque não são coisas alheias, e por isso não pertencem como coisas próprias a pessoa alguma. Não obstante, quem se apodera de um corpo de um animal morto, em posse de outrem, comete furto, porque é uma coisa alheia, né? Já que estamos falando aí agora de um corpo não humano. Ele pode ser uma coisa alheia, mas um corpo humano não. Agora, nós temos exceções à regra. Por exemplo, uma múmia que está lá sobre a tutela, né, de um museu, por exemplo, ou sobre um corpo que está lá num laboratório de anatomia humana, ou, por exemplo, um corpo que está doado também ao museu para fins científicos ou didáticos. Aí sim, nós poderíamos ter o crime de furto sobre o cadáver, conforme diz aí para nós a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz: o cadáver, salvo quando perde sua individualidade, o que se dá, por exemplo, para constituir patrimônio de algum instituto científico, passando a ter valor econômico e a ser coisa alheia, é coisa fora do comércio, e sua proteção é erigida em razão dos princípios éticos, religiosos, sanitários e de ordem pública impostos pelo direito positivo. Então aí fica essa doutrina do Tribunal de Justiça de São Paulo tratando do mesmo tema. Uma outra questão importante aí, logicamente, vocês vão se lembrar daquele velho ditado que o achado não é roubado, né? Logicamente nós não estamos falando de roubo nesse momento, mas para dizer que não existe furto de coisas abandonadas, não pertencentes a ninguém ou perdidas. Por que não existe? Primeiro, porque se a coisa foi abandonada, ela não é alheia, ela não é de outra pessoa, ela não é de ninguém. Motivo pelo qual ela não poderia fazer parte do furto. Então, nessa primeira hipótese, as duas primeiras, a coisa abandonada, não pertencente a ninguém, elas não fazem parte, na verdade, do patrimônio de outra pessoa. Ao momento que, na terceira hipótese, também não se encaixa como objeto de furto, pois é um tipo específico para tal caso, cuidando-se da apropriação indébita. Está lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2º, do Código Penal. Mas, de toda forma, nenhuma das três hipóteses compõe a figura típica do crime de furto. E para isso, temos aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão, que diz: coisa abandonada, res derelicta, é aquela que não pertence a ninguém, não podendo ser objeto de furto por não integrar o patrimônio de outrem. Se o objeto do crime é de propriedade conhecida, estando apenas em local desabitado, seu apoderamento implica em conduta ilícita, ou seja, a questão do abandono, né? O simplesmente fato do proprietário deixar a coisa num local ermo não significa que ele não continua como proprietário ou possuidor da coisa. E aí, né, o simples fato dela estar num local desabitado, num local público, não quer dizer que ela tenha sido abandonada, e assim ainda, então, poderia ser configurado o crime de furto. Nós temos aí as qualificadoras do crime de furto, ou seja, circunstâncias associadas ao tipo básico que fazem com que a pena seja aumentada, que a cada uma delas exista um novo preceito secundário do crime, que é, na verdade, a cominação de pena. E aí, nós temos no parágrafo 4º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Segundo, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza, né? Pulou o muro, a pessoa permitiu que entrasse dentro da casa, e aí, na verdade, teria aí
essa causa, essa qualificação para o crime. Com emprego de chave falsa. Quarto, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Já no parágrafo 4º, letra A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, e logicamente já nos vem à mente aí as explosões de caixa eletrônico, que por um período aí foram muito comuns em todo o país, né? Estamos vendo aí uma certa calmaria, já não se fala tanto nas explosões de caixa eletrônico, mas foi algo aí muito corriqueiro num passado recente. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Então é muito comum aí nós também aqui do interior do estado de São Paulo ficarmos sabendo aí de furtos de gado, né? De bovinos, ovinos, caprinos e equinos. Era muito comum também aí no passado recente. Agora já faz algum tempo que nós não ouvimos essas notícias, mas o abigeato, que é chamado aí o furto de semoventes, está aí, então capitulado no parágrafo 6º do artigo 155. Já o parágrafo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, vê-se aí também, e que esse furto seria, na verdade, uma conduta preliminar, talvez para uma conduta mais grave, o que poderia gerar aí, futuramente a aplicação do princípio da consunção, quando o crime mais grave absorve as condutas ilícitas menos graves praticadas de forma preparatória. Conceito do que é a qualificadora, Só reforçando aí, convém então nós relembrarmos que o crime é qualificado quando o tipo penal faz prever circunstâncias acrescentadas ao tipo básico, logicamente que aí tornando-o mais grave, o que faz então com que deva-se combinar, deva-se atribuir uma nova cominação legal àquela conduta já anteriormente tipificada. Pessoal, como um complemento importante, o artigo 156 do Código Penal fala do furto de coisa comum. Ele traz aqui as suas particularidades e distinções básicas com relação ao furto do artigo 155. Por quê? Primeiro, o furto do artigo 155 é um crime comum. Já o furto de coisa comum do artigo 156 é um crime próprio, porque ele propõe aqui, ele especifica exatamente quem serão ou quem poderão ser os sujeitos ativos do crime e os sujeitos passivos do crime, o que já está ali presente, descrito no caput do artigo 156, que é subtrair o condômino, o coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Então, de quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando dos condomínios, nós estamos falando dos bens deixados por herança e nós estamos falando dos bens que são agregados em sociedade. Bom, aqui o furto de coisa comum a pessoa é proprietária de parte da coisa. A pessoa é proprietária de parte de um objeto, ela é proprietária de parte de uma empresa, ela é proprietária de parte de uma determinada reserva de valores, de dinheiro e assim por diante. E o que acontece? O furto, então, acontecerá quando essa pessoa, então, inadvertidamente se apropriar, logicamente, da cota parte que não lhe pertence ou de bens infungíveis. A pena para esse crime é de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Já explicando isso então, a ação penal aqui para esse crime ela é mediante representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação da vítima. Quer dizer que a vítima deve representar ao Ministério Público
deve demonstrar de forma inegável a sua vontade de querer a apuração, de desejar aí a apuração do fato ilícito. Não existe, para tanto, uma forma fixa, uma forma definida, desde que fique expresso ou claro, né, irretocável de dúvidas, a vontade da pessoa. Então, com essa autorização, poderá ali o Ministério Público apresentar a sua acusação, a sua petição de denúncia contra aquele que de fato praticou aí a conduta ilícita, estando presentes, logicamente, os indícios de autoria e materialidade da conduta. Vem aí o parágrafo 2º, que é uma causa excludente de punibilidade. Diz: não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. Então percebam, se a pessoa se apropria de coisa fungível, né? Vamos lá para o conceito do que é uma coisa fungível. O direito civil diz que coisa fungível é a coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie, quantidade, qualidade, gênero e assim por diante. Então, se a pessoa se apodera de coisa comum, fungível, no limite da sua cota-parte, não estaria ele ali praticando, na verdade, nenhuma conduta passível de punição, conforme diz aí o parágrafo 2º do artigo 156 do Código Penal. Por isso que ele é um crime específico, não é qualquer coisa, é a coisa que já está na esfera de propriedade do indivíduo, é a coisa que já lhe pertence, pelo menos em parte, pelo menos com relação ali à sua cota de propriedade. Então não é um furto comum, não é um furto de qualquer coisa, é um furto de algo vinculado, né? Nós temos ali os sujeitos ativos e passivos, são sujeitos próprios, como eu já havia dito, são pré-determinados, a própria lei especifica quem é que pode praticar esse crime, quem é que pode ser vítima deste crime, o que então nos dá aí, né, na figura do condômino, cordeiro ou sócio, os sujeitos ativos e passivos desse crime. O elemento subjetivo dessa conduta, assim como do crime anterior, é o dolo. Também não se admite a prática da ilicitude mediante culpa, né? Coisa comum, esse é um fato importante aí, né? Não é coisa alheia, é coisa que de comum acordo foi adquirida ou foi constituída por determinadas pessoas. Então é importante aí que haja a coisa comum, não é uma coisa alheia. Sobre a proteção jurídica deste tipo penal, quanto ao seu objeto material, é a própria coisa subtraída. Já com relação ao seu objeto jurídico, ele traz uma relação direta com o patrimônio, já que esse é o grande objetivo da proteção legal quando se estudam os crimes contra o patrimônio, ou seja, a propriedade ou a posse sobre determinada coisa. Na classificação desse crime, nós temos que ele é um crime próprio, já que existem pessoas determinadas que podem praticá-lo. Ele é um crime material, já que ele vai produzir o resultado naturalístico da conduta, que é o dano, na verdade, a redução patrimonial da vítima. Ele poderá ser praticado de forma livre, não existe uma forma específica que a conduta deva ou possa ser praticada. Como o próprio verbo da conduta nos indica, subtrair é a indicação da prática de uma conduta ativa, de uma conduta comissiva. Por isso que ele é um crime comissivo e, excepcionalmente, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, poderá também ser praticado de forma comissiva por omissão. Pessoal, não é um crime que se prolonga no tempo, ou seja, ele é um crime instantâneo. Ou há ou não há a inversão da propriedade, o assenhoramento, o apoderamento sobre a coisa. Porém, nós temos que compreender que, por ser um crime unissubjetivo, não se exige a participação de outros indivíduos na prática do crime, porém, também não veda a aplicação do artigo 29 do Código Penal, que é, né, a causa aí de aumento de pena no caso do crime ser praticado em concurso de agentes. Pessoal, por ser um crime plurissubsistente, ou seja, aquele em que necessita de mais de uma conduta para ser praticado,
automaticamente ele é um crime que admite tentativa. Ou seja, o que faz com que, então, possa o crime não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já tinha dito para vocês de que a ação penal pública desse crime é uma ação penal pública condicionada aí à representação. Dá um pause e leia aí esse precedente de julgamento do STJ, é bem interessante e vai dizer para vocês que não precisa de uma forma concreta, vinculada da representação, que a simples determinação da vítima em querer apuração do fato delituoso vai autorizar o Ministério Público a iniciar a ação penal, como diz aí, condicionada a esta representação da vítima. Dado pause, depois de ler a jurisprudência do STJ, vamos lá, vamos continuar, que é uma causa específica da exclusão de ilicitude, né? Conforme nós já vimos, se a coisa é fungível, se não ultrapassa, não extrapola aí os limites de propriedade da cota-parte do agente, também não há por que puni-lo, não há por que aplicar uma pena contra essa pessoa. Porém, se a coisa for infungível, por exemplo, é uma obra de arte raríssima, única, aí nós teríamos o crime de furto, já que ela não pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade, quantidade e assim por diante. Quando eu me recordo desses conceitos de coisa fungível, de coisa infungível, eu lembro lá das minhas aulas, lá nos tempos de universidade, quando o professor dizia, olha, uma coisa fungível é, por exemplo, um saco de arroz, em que eu tenho condição de substituí-lo por outro, da mesma espécie, qualidade, quantidade e assim por diante. Então, coisa fungível é aquilo que você substitui e, logicamente, a outra parte não tem nenhum prejuízo efetivo quanto a essas questões. Então, fica aí essa causa específica de exclusão de ilicitude. Caminhando para o nosso último artigo de estudo dessa nossa aula, vamos falar do roubo e da extorsão, né? Quantas vezes aí vendo a televisão, ouvindo um rádio, vendo a televisão ou em conversa com as outras pessoas, né? Por uma conduta desatenta, nós vemos aí a troca, né? O trocadilho entre furto e roubo. Ah, fulano foi furtado. Na verdade, houve ali uma grave ameaça ou uma violência. Ou fulano foi roubado. Na verdade, ali o que aconteceu foi um furto. Então é importante nós caracterizarmos a distinção que existe entre o furto e o roubo. O artigo 157 diz: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Até aí não há novidade, né? Até aí nós estaríamos falando do furto. Porém, associa-se a necessidade premente de que essa subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem ocorra mediante a grave ameaça ou a violência à pessoa. E não importa que isso aconteça antes ou depois, porque o artigo continua dizendo ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então o que nós temos aqui, pessoal? Olha só. Primeiro eu tenho um crime complexo. Eu tenho a junção do crime de furto, mais o crime específico da grave ameaça, e eu tenho o crime específico da violência, que seria em tese a lesão corporal. Então nós temos aqui 3 tipos penais distintos que, quando unificados, eles se tornam o crime de roubo. Você pode pensar, André, mas espera aí, não pode iniciar-se, por exemplo, com um crime de furto, o criminoso vai lá e se apodera da coisa alheia móvel, sai correndo, a vítima percebe, inicia uma perseguição e nesse momento ela é ameaçada ou nesse momento ela é violentada fisicamente, e aí então eu teria um crime de roubo? Exatamente. Esse exemplo traduz essa exata possibilidade. A pena para o crime de roubo é a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da coisa emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. E aí nós temos causas específicas de aumento de pena, de 1/3 até a metade, quando
Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, aqui faz-se uma ressalva, o último slide nosso vai falar sobre isso. A arma tem que ter potencialidade lesiva para que possa configurar a causa de aumento de pena. Guardem isso e nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, também teríamos aí a causa de aumento de pena de 1/3 à metade. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. É difícil o criminoso dizer que aquele carro forte, ele não sabia que aquele carro forte estava ali para transportar valores. Não tem como aí, por exemplo, alegar um erro de tipo. Inciso 4º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade. E aí, logicamente, que vai imediatamente vir à mente de cada um de vocês aí, né, a saidinha do banco, aquele chamado sequestro relâmpago, onde a pessoa perde a sua liberdade, ela sofre uma ameaça e ela é então constrangida também moralmente a praticar a conduta de entregar o seu dinheiro, por exemplo, ali. Então é importante que este inciso 5º venha também aí ser avaliado como uma causa de aumento de pena. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. É interessante essas redações que os legisladores utilizam, né? Além da multa ou sem prejuízo da multa, como se não fosse a mesma coisa. Mas o importante a dizer aqui nesse parágrafo 3º é que, doutrinariamente, quando acontece a morte, seja anterior à prática de se apossar da coisa ou posterior ao apossamento da coisa, nós estaríamos diante aí do latrocínio. Vocês não encontrarão esse termo escrito no Código Penal, mas a doutrina chama o roubo seguido de morte de latrocínio. É aquela conduta onde nós temos aí um efetivo desvalor da vida humana em razão da intenção criminosa em subtrair a coisa alheia pela violência mais grave possível que poderia existir, ao ponto de tirar a vida de outro ser humano. Como eu disse agora há pouco, é um crime complexo pela junção dos crimes de furto, ameaça e, no caso, a violência, que estaria ali esculpida dentro da lesão corporal. Quanto ao sujeito ativo e passivo, são sujeitos comuns. Aqui, diferentemente do artigo 156, não se atribui, não se denominam pessoas específicas que possam praticar o crime de roubo. Interessante também lembrar que no crime de furto poderá ser aplicado o princípio da insignificância, porque ali o que se leva em consideração é apenas o dano patrimonial. Aqui, por hora, sabemos que não é possível a aplicação do princípio da insignificância no roubo, já que não é só o patrimônio que é tutelado pela nossa legislação penal, mas também a integridade física e a integridade moral, a liberdade que o indivíduo tem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por isso é que não se aplica aí o princípio da insignificância. E eu trago, como forma de demonstrar o que eu estou dizendo, o julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que diz que o princípio da insignificância não pode ser aplicado no contexto do roubo. Trata-se de um crime complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância configuradora do delito de bagatela. E isso é também aí esculpido pelo Dr. Guilherme de Souza Anucci no seu Código Penal comentado. Quando nós fazemos a análise do núcleo do tipo, ou seja, o subtrair, automaticamente nós compreendemos o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a subtração é a intenção de apoderar-se da coisa alheia móvel. Então aqui no caso do roubo, da mesma forma, tem que ser uma coisa alheia móvel, só pode ser praticado com dolo
não se pune aqui a figura culposa, né? Então, somente com dolo, o que faz aí então que nós possamos compreender que nesse aspecto ocorrerá uma repercussão dessa violência moral ou dessa violência física sobre a pessoa contra o direito da prevenção e da proteção do patrimônio. Então, quanto à análise do núcleo do tipo, ou seja, subtrair, é na verdade essa inversão da posse e propriedade da coisa de forma ilícita, contrariando aí as determinações legais, bem como utilizando-se de uma violência moral ou de uma violência física sobre a vítima. É importante vocês lembrarem disso, por quê? Porque se ela for praticada contra a coisa, somente contra o objeto, não causar aí à vítima nenhuma ameaça ou nenhuma violência, nós também não estaríamos diante do crime de roubo. Para isso, trago aí para vocês a jurisprudência do STF que diz: configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente para a caracterização do roubo imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Então aí, né, como eu disse, tem que haver a prática da violência ou da grave ameaça à vítima. Se for sobre somente a coisa, não estaríamos aí diante do crime de roubo. Objeto material e objeto jurídico, ele fica muito claro para nós que o objeto material é a própria coisa subtraída, né? Enquanto aplica-se também nessa condição quanto ao objeto material, a pessoa que sofre a violência moral ou a violência física. Então, portanto, o objeto material, a proteção, né, do objeto que sofre a conduta ilícita é tanto a coisa subtraída quanto a pessoa que sofre a violência física. Por outro norte, o objeto jurídico é o patrimônio, a integridade física e moral do indivíduo, bem como a sua liberdade individual. E aí, pessoal, então, né, caminhando já para o final, nós temos que a classificação do crime de roubo, ele é um crime comum, material, né, dentro de que os resultados podem ser materiais, formais ou de mera conduta, que ele é material porque de fato ele produz um resultado naturalístico. Qual o resultado naturalístico do crime de roubo? Ou seja, a diminuição, o dano patrimonial à pessoa. Então, ele é um crime que tem um resultado material, ele é um crime que pode ser praticado de forma livre, ele é um crime conforme indicação do próprio verbo, né, subtrair. Ele é um crime comissivo, que implica uma conduta positiva, que implica em uma ação. Excepcionalmente, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, também pode ser um crime comissivo por omissão, né? Logicamente, ele é um crime que não se prolonga no tempo. Por não se prolongar no tempo, ele é um crime instantâneo de dano, como eu já havia dito. A lei também não exige a participação de outros indivíduos na prática da conduta ilícita, portanto, ele é um crime unissubjetivo, plurissubsistente, porque ele não pode ser praticado numa única conduta, por exemplo, como acontece com o crime de ameaça, e por conseguinte, se ele é plurissubsistente, pode não se consumar independentemente da vontade do autor ou por circunstâncias alheias à vontade do autor, o que então culmina em permitir, em admitir a sua tentativa. Com relação à arma de brinquedo, conforme nós já havíamos dito, vou falar ainda daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar sobre quando o roubo ocorre contra várias pessoas através de uma só ação. A própria indicação aí já nos diz que é um concurso formal, ou seja, né, a pessoa decide roubar um restaurante. Ou seja, como é que ele vai fazer isso? Ele vai entrar no restaurante, vai avisar todas as pessoas que estão lá dentro que aquilo é um roubo, que todos entreguem os seus pertences e ele sai daquele local.
Ou seja, não é uma conduta destinada a cada uma daquelas vítimas, é uma conduta única, em que todas as vítimas fazem parte, em tese, aí, entre aspas, de um mesmo pacote. Tá? Então não se aplica aqui ao concurso material, mas sim o concurso formal pela própria essência dos concursos, né? Ou seja, no concurso formal a pessoa tem um único dolo e acaba produzindo vários efeitos. Enquanto no concurso material são dolos específicos para cada uma das vítimas, o que não ocorre nesse caso concreto aí já dito a todos vocês, que vocês podem aí também agora dar um pause e ler a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Interrompido esse pause, dando continuidade aos nossos estudos, vamos lá para o roubo e estado de necessidade. Pessoal, eu tenho uma postura um tanto quanto diferente aí da doutrina majoritária, que diz que não se aceita a possibilidade do estado de necessidade ser reconhecido no crime de roubo. Tudo bem, não se aceita, mas onde é que ela está proibida? Não está. Tá? Então, analisando o caso concreto, é possível sim reconhecer o estado de necessidade na prática também do crime de roubo, porque aquilo que não é proibido é permitido. Então, se não é proibido, se não tem nenhuma proibição no reconhecimento do estado de necessidade, nada impede que motivadamente possa o magistrado assim reconhecê-lo. Consumação do crime de roubo, da mesma forma que o crime de furto, nós teremos todos a aplicação daquelas teorias para se dizer quando é que de fato o crime de roubo está consumado. De forma simples e objetiva, já que esse é o nosso intuito com essas videoaulas, o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Essa situação ela vem então confirmada por aquilo que diz o STF quando entende desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa subtraída pelo agente para a consumação do delito de roubo. Por que o STF tem esse entendimento? Porque existia uma súmula que dizia o contrário, era a súmula do STJ, tá? Que a coisa precisava ser desvigiada. Então, por exemplo, olha só, diz aí a súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, né? Então não é imprescindível a posse mansa e pacífica. Então esse é o entendimento agora já coerente entre o STJ e o STF. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque, por exemplo, nós temos ali outras situações que nós temos que analisar, e aí eu passo para o concurso entre roubo e extorsão. Existe aí algum impedimento? Existe aí aplicação do princípio da consunção? Não. O STF já decidiu que, apesar de eventual dificuldade em casos práticos da distinção entre o roubo e a extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de um crime único. Logicamente, se não conseguir visualizar isso, nós teremos lá o princípio da consunção, onde o crime mais grave absorverá o crime menos grave, até porque existe essa previsão legal no próprio artigo 157. Arma de brinquedo, pessoal. E aí surge aquilo que dizia, prestem atenção, o verbo no passado, a súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça, que à época dizia que, mesmo sendo uma arma de brinquedo, poderia-se aqui aplicar a causa de aumento de pena. Porém, isso é pacificado hoje em dia, essa súmula foi revogada, né? Ela não existe mais, e então existe agora um entendimento pacífico pelo próprio STJ de que não é apta a gerar ao ofendido qualquer poder intimidatório, né? Ou seja, que não é apta a utilização de arma de brinquedo para intimidar a vítima do delito de roubo.
e não autoriza então o reconhecimento da causa especial de aumento de pena. Então aí fica essa importante situação, porque a arma de brinquedo ela tem, na verdade, a capacidade intimidatória, mas ela não tem capacidade lesiva à vítima. Pessoal, essa foi a nossa aula de Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio, artigos 155 a 157. Um forte abraço a todos, e bons estudos, e até a nossa próxima aula.